o joio perverso e o trigo de luz. Sopravam os favônios do entardecer, e o céu cobria-se com sucessivos tecidos evanescentes de variado colorido. As trilhas luminosas do astro-rei confraternizavam com as nuvens arredondadas, que se adornavam de cores multifárias, e uma harmonia mágica pairava no ambiente calmo. As casas, esparramadas nas praias de seixos escuros e areia marrom, eram abrigos e remansos tranquilos para os seus habitantes, que falavam sem palavras do intercâmbio de vibrações sutis entre o mundo físico e o transcendental. A presença de Jesus irradiava harmonia e toda uma sinfonia quase inaudível de incomum beleza, e permanecia vibrando onde ele se encontrava. Aquele havia sido um dia afanoso. As multidões revezavam-se, e os aflitos não cessavam de apregoar as suas mazelas, rogando amparo e saúde, que logo desperdiçavam no terrível banquete das alucinações destemidas. Para que não voltassem aos tumultos nem às insensatezes comprometedoras, o mestre, dando cumprimento ao que estabelecera a profecia, abriu a sua boca em parábolas e proclamou coisas que estavam ocultas desde o princípio. E, por isto mesmo, ignoradas. A partir daquele momento, ninguém se poderia considerar ignorante da verdade, deserdado do reino dos céus ou esquecido da divina providência. João, o Batista, viera aparelhar, corrigir os caminhos por onde ele prosseguia ampliando trilhas e anunciando a Era Nova. A humanidade ali representada reaparecia no futuro dos tempos, renascendo em novos corpos e repetindo a música incomparável do seu verbo libertador. Assim, aturdidos por tudo quanto haviam visto e ouvido, os companheiros que não conseguiram entender o incomum significado das declarações, impressionados com alguns dos ensinamentos, aproveitando-se de um momento de repouso, acercaram-se-lhe e pediram-lhe que explicasse a complexa parábola do joio, há pouco narrada.
invadido pela imensa ternura com que sempre elucidava os atônitos discípulos, ele esclareceu: o mundo é um campo imenso e abençoado que aguarda a sementeira. Neutro, depende daquele que o vai utilizar, preparando-o convenientemente para que a ensementação se faça coroada de êxito. Sempre tem estado aguardando a bênção das sementes que o dignifiquem, para tornar-se área de vida. A boa semente são os filhos do reino, como as palavras renovadoras e diretrizes de segurança, para que tudo se faça de acordo com os desígnios do Pai, que deseja a felicidade dos seus filhos e providencia para que nada lhes falte no cometimento da evolução. O joio são os filhos do maligno, que são os vícios e as perversões que se permitem às criaturas no trânsito de crescimento interior, sem a necessária coragem para vencê-los. O inimigo que semeou o joio é a inferioridade moral do ser que nele predomina, retendo-a na retaguarda do processo de iluminação pessoal, a que se entrega sem resistência, porque lhe atende os desejos primários, a que se encontra acostumado. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. O mundo moral está em constante transformação por causa da transitoriedade da existência física, das suas alternâncias e seus processos degenerativos. Por mais longa, sempre se interrompe pelo fenômeno da morte e se encerra o capítulo existencial, chegando o momento da ceifa, que se apresenta na consciência, que refaz o caminho percorrido sob a inspiração dos seres angélicos encarregados de orientar os seres humanos. Assim, pois, como é o joio colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo, quando cessar as experiências carnais de cada criatura, que enfrentará a semeadura do mal realizada no próprio coração. Os erros, na condição de erva perniciosa,
reaparecerão com todo o vigor, exigindo prosseguimento de viciação, agora sob outras condições inexequíveis, afligindo e atormentando com as chamas do desejo infrene, ardendo no sentimento e na razão do desgoverno. O Filho do Homem enviará os seus anjos que hão de tirar do seu reino todos os escandalosos e todos quantos praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque a consciência, quando desperta e avalia o mal que a si mesma fez, sem oportunidade imediata de reparação, aflige-se, leva o indivíduo ao sofrimento que o fez estorcer-se e chorar sem consolo, por haver se iludido, sem qualquer necessidade. O anjo da morte dos renascimentos físicos, após acolher os aficionados dos escândalos, dos crimes, da perversão, selecionará aqueles que poderão prosseguir na terra, e aqueles outros serão enviados ao exílio em mundos inferiores, mais primitivos e infelizes, onde recomeçarão a jornada interrompida em condições menos propiciatórias. Será realizada a seleção natural pelos valores espirituais de cada qual, que compreenderá a insânia que se permitiu, enviando esforços hercúleos para se recuperarem. Enquanto isso, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai, porque estarão em paz consigo mesmos, sintonizados com a imortalidade em triunfo, livres das paixões e vinculações com o crime, a hediondez, a sombra que antes neles predominavam. Um silêncio feito de unção, de alegria e de paz se abateu sobre a sala modesta onde ele acabara de falar. A sua voz
permanecia fixada na memória deles para sempre, que se recordariam daquele momento de mágica poesia e grandiosa sinfonia para todos os dias do porvir. As ansiedades da natureza no entardecer cediam lugar às primeiras manchas de sombras desenhando figuras estranhas no firmamento, adornado de luz e calor. A partir daquele momento, as responsabilidades cresciam e delineavam com maior precisão os compromissos que firmariam com o suor do trabalho e sangue. Já não eram menos. Aqueles homens simples, arrebanhados entre os pescadores, os de menos cultura, os cobradores de impostos, os exegetas, os indagadores. Eles eram uma síntese da humanidade, sem os vernizes sociais enganosos e alguns envolvidos pela gangadura que ocultava o diamante precioso. Eram homens toscos e modestos, sem dúvida, no corpo, mas antes de tudo, espíritos convidados para o grande banquete da Boa Nova, para o qual vieram. O amigo se encarregava de trabalhá-los a todos para as tarefas que teriam que executar até o fim dos milênios. Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, que veio distribuí-la em toda parte, a fim de que a terra gentil se converta em formoso jardim pomar, sem temer qualquer impedimento. Entrega-se à tarefa, com os olhos postos no futuro. A boa semente são os filhos do reino, como as palavras renovadoras e diretrizes de segurança, para que tudo se faça de acordo com os desígnios do Pai, que deseja a felicidade dos seus filhos e providencia para que nada lhes falte no cometimento da evolução. It's no